E como que é, Marcos, você sendo cristão, como é o cristão lidar com o trabalho, levando em voga a questão da responsabilidade social? Qual seria, de fato, a responsabilidade social de um cristão no ambiente de trabalho, na sua opinião? Poxa, muito interessante, Matheus, a respeito disso. E nós poderíamos falar um pouco assim a respeito de responsabilidade social, algo que está muito em voga aí no meio corporativo, que é o ESG. Isso é algo que está em voga aí direto. Explique pra gente o que é isso. Vou explicar. ESG vem do inglês, que é Environmental, Social e Governance, né? Ou seja, ambiental, social e governança. Sim. Né? Isso, depois, eu acho que teremos muitas oportunidades para discutir um pouco melhor sobre isso. Isso é algo que foi postulado, sugerido pela ONU, né? Plano ONU 2030 aí. É a agenda da ONU. A agenda da ONU e tudo mais, né? E tem alguns aspectos aí de sustentabilidade. É o quê? Uma visão de sustentável na parte ambiental, social e de governança, que é a transparência do modo de trabalho, das organizações, a parte social, a parte de igualdade no ambiente de trabalho, etc. E a parte ambiental, você cuidar realmente do ambiente que você vive, sobre o aspecto de, vamos dizer assim, como um todo, né, dos seus recursos naturais. Aí existem aquela questão de tem o tripé da sustentabilidade, né? Não me recordo exatamente qual, mas existe isso. Então, assim, quando a gente fala sobre o cristão, respondendo a tua pergunta, né, a gente tem que pensar que antes de ser, talvez assim, sobre o aspecto de fé, eu sou um cidadão, né, independente da fé que eu professo ou qualquer coisa nesse sentido. Né. E é importante que eu busque, né, a viver, eu colabore para que eu viva num ambiente melhor, né? E entender também que sobre o aspecto de cidadania eu tenho direitos e deveres, né? Então, assim, sobre essa base, né, a gente passa para a parte de responsabilidade social de um cristão, né? Que ainda aí entra uma outra responsabilidade, né? Vamos dizer, a responsabilidade social de qualquer cidadão, ela é comum, né, a todos, né? Vamos dizer assim, a você pensar sobre os aspectos ambientais, sociais e também de governança, de transparência na sua forma de trabalho, né? Isso é para todo mundo, né? Agora, de repente, a gente tem isso ainda acentuado sobre o aspecto de você ser um cristão. Né? E aí, sendo cristão, a gente precisa avaliar toda a minha forma de modus vivendi, minha forma de conduta, né? Embasado sobre a fé que eu professo. Né? Ou seja, eu tenho que entender que nem sempre aquilo, por exemplo, que é legal ser feito, né? Ele vai estar, talvez ele possa estar, uma ação possa ser legal diante da Constituição, das leis de trabalho, por exemplo, diante da CLT. Vamos pegar um exemplo prático. Mas, diante até da questão da responsabilidade social, mas às vezes eu, como cristão, como eu sendo chefe daquela determinada equipe e tudo mais, eu vou precisar ter uma outra atitude, né? Desde, claro, que ela esteja alinhada com os princípios e valores da empresa, ou, se não estiverem, eu preciso, dependendo em casos extremos, até talvez repensar se aquele ali é um lugar ou não para mim. Né? Então, eu enxergo bastante dessa forma sobre esse aspecto da responsabilidade social. Você tem
uma necessidade de suprir uma carga como cidadão, correto? Você vai cumprir os seus prerrogativos de deveres, correto? E também você tem outras prerrogativas de fé. Isso abrange para tudo. Exemplificando, a gente poderia pensar da seguinte forma. Por exemplo, uma pessoa... vamos pensar uma coisa bem curiosa. As mulheres, né? As meninas aí. Tem uma menina, por exemplo, uma mulher no trabalho, que ela está com uma TPM, tensão pré-menstrual. Talvez não exista nada ali na consolidação das leis do trabalho, na CLT, que fala que ela está com enxaqueca, né? Ela está com algum tipo de problema ali que você vai permitir ela deixar o posto de trabalho sem qualquer contrapartida. Mas você, às vezes, ali pensando em algo diferente, usando aí o aspecto da fé, que você não quer que faça com você aquilo que não gostaria de fazer com os outros, né? Pensando nessa responsabilidade social, né? Se colocando no lugar do outro, certamente, falava, não, olha, pode ir embora hoje, à tarde, tudo bem, eu não vou retirar essas horas de você, não, você não está bem, né? Agora, isso também vale lembrar que isso é um princípio, né? Apesar de ser um princípio da palavra, a gente tem que lembrar que tem muitas pessoas que não são cristãs que seguem esse princípio, correto? E tem muitos cristãos que não seguem esse princípio. Mas qual o princípio que você está falando especificamente? Esse princípio de você fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Eu faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não faz o né? que eu faço. Seria a regra de ouro de Jesus. Exatamente. Né? E se você for olhar, se não me engano, não me recordo, acho que é Romanos, diz: aquele que pode praticar o bem e não pratica, ele está pecando. Tiago 4,17. Tiago 4,17. Esse texto é, né? Na jugular. Então, assim, é exatamente isso. Você podia, você é o chefe, tá tudo certo. Você pode liberar um colaborador seu que está horas, com uma né? tensão pré-menstrual, está com uma crise, porque... Você percebe a diferença nitidamente, né? A pessoa está mais nervosa, está mais impaciente, a comunicação não é assertiva, né? Você vê várias características na pessoa quando ela está nessa situação, né? Muitas, né? E fora e somando ao que você está falando, Sarran, tem sobre o aspecto também e a produtividade. Às vezes até atrapalha o ambiente de trabalho, né? Assim, não que a pessoa vai fazer isso propositalmente, mas começa até a sabotar, né? Pois é. E a pessoa não percebe que está sabotando o próprio trabalho e o trabalho do grupo, né? Então é melhor... Se às vezes é um trabalho de uma linha produtiva, ou seja, ela é um mecanismo dentro da cultura, assim, do produto todos, da né? empresa, prejudica todos. Prejudica. E você tem o risco do prejuízo e fora ainda o risco de ter algum tipo de problema com a vida da pessoa ou de algum outro colaborador. Por causa de displicência, alguma coisa, não por causa que a pessoa não queria, mas ela não estava em condições de executar plenamente suas funções, né? Então, quando a gente fala sobre responsabilidade social, eu entendo que é muito isso. E eu acho que, na minha visão, nós como cristãos precisamos ampliar esse discurso.